melhor mesmo. Meu amigo, me sinto muito honrado que o Amir tenha falado. Nos conhecemos nos anos 60. Né? Teatro universitário. Tuca. Coronel de Macambira. Joaquim Cardoso. Foi aí que nós nos encontramos, eu e o Amir Haddad. Né? Então, retomando o elan do Amir, né? As metáforas do Amir, falando da horizontalidade. Isso aqui é um espaço horizontal, nós estamos aqui no espaço horizontal, apesar de existir quem está falando e quem está escutando, mas isso aqui é uma lógica da horizontalidade. Sem dúvida, a ideia a ser explorada aqui é que o fascismo é uma forma de vida. Né? Foucault levantou isso, o Orlando Zacconi se lembrou, é uma forma de vida, é uma forma de se constituir como sujeito, é uma forma de agir. Né? Eu acho que é nesse sentido que o Amir fala que tem que quebrar os afetos quando você quer fazer uma estética não fascista, né? Que você tem que mexer na armadura corporal. Então, enquanto uma forma de vida, né, evidentemente que o nazismo e o fascismo têm as suas regularidades históricas, quer dizer, ele acontece, ele se repete, né, e nós estamos vivendo hoje no mundo um novo momento fascista. Essa que é a verdade. A eleição do Trump, né, a retórica da pós-verdade, a retórica contra os refugiados e os árabes no governo Trump, né? A forma pela qual a Europa, em geral, e, sobretudo, a Europa oriental e central, lidam com a questão dos refugiados, né? Constitui, efetivamente, um momento de voltagem nazista enquanto forma de vida acentuada hoje. Em relação a isso, o Papa Francisco, esse fim de semana, falava exatamente que o campo de refugiados na Europa são campos de concentração como existiam na época clássica, histórica do nazismo e do fascismo, sem tirar nem pôr, sem nenhum defeito. Né? Quer dizer, em relação ao Brasil, né, eu acho que o Brasil cristalizou formas de vida nazista a longo prazo, que faz parte da nossa história de 5 séculos, né? Se podemos dizer assim. Nós temos a nossa experiência fascista contemporânea, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas existe uma forma fascista brasileira na longa duração, né? Que é o fato de que nós convivemos vergonhosamente com 2 formas de cidadania há séculos, há décadas, né? Muito antes, desde a proclamação da República e antes, nós convivemos com 2 formas de cidadania, que leva à existência de 2 sistemas prisionais, que abre a possibilidade de crimes que são investigados e crimes que não são investigados quando eles afetam as elites e quando eles afetam as classes populares, se você é branco, se você é negro, se você é gay, se você é lésbico. Né? Então, há toda uma hierarquia de julgamento que está em jogo, e essa construção na longa duração, faz que essa forma de ser nazista brasileira está instituída. E eu acredito que nós ainda não saímos inteiramente da nossa tradição escravocrata. Eu acho que a forma pela qual essa hierarquia existe cristalizada na tradição brasileira, ela é ainda a marca não superada da nossa condição escravocrata. Entretanto, mais recentemente, não tenha dúvida de que nós tivemos uma abertura nova e agudizadora desse fascismo desde o 2º turno das eleições presidenciais. Não há esta dúvida de que a direita assumiu uma retórica de violência, de não suportar a existência da diferença, de transformar o diferente em inimigo,
adversário, inimigo, como forma de eliminação, que nós estamos vivendo desde então com essa retórica, com essas práticas de violência que caracterizam essa nossa forma fascista de ser hoje, que é contaminante, como diz o Amir, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer o mesmo, né? De qualquer forma, eu acho que a forma pela qual essa transformação do diferente em inimigo a ser eliminado, ele se cristaliza por uma operação que é uma espécie de animalização do inimigo. O inimigo é animalizado, isto é, ele perde a característica de ser humano, ou, como diz lá o filósofo italiano Agamben, de ter uma vida qualificada, para ele ser reduzido à sua condição de vida nua. E, como tal, enquanto vida nua, eu posso eliminá-lo legitimamente. É essa operação animalizante que se faz. Né? Quer dizer, então, nessa perspectiva, o que caracteriza essa forma de animalização, de redução do outro à vida nua, né, no caso da tradição brasileira recente, é que, como já dissemos aqui no outro contexto, a direita saiu do armário no Brasil. Né? Se antes, na época da democratização, a direita tinha vergonha de se dizer de direita, porque pegava mal em tempos de democratização, porque era vergonhoso, apesar dela ter colaborado com os anos de chumbo da ditadura militar, a partir desse momento recente, ela desfraldou as suas bandeiras e passa a gritar em alto e bom som o que ela é. Né? De um certo ponto de vista, é melhor, porque a gente sabe onde é que está o inimigo. Ele não está oculto, né? Ele está diante de nós. Né? Então, nessa medida, faz parte desse episódio o fato de que um deputado vá à Câmara, no Congresso Nacional, num momento solene de decidir o impeachment da presidente da República, e faz o seu voto em nome de um torturador da própria presidente. Isso é um ato não só indigno de um parlamentar, mas é uma metáfora viva do que é o fascismo, no sentido de você reduzir o outro à condição de animal a ser torturado, cachorro morto a ser abatido. Né? Segundo tempo desse deputado. Esse deputado é convidado por um clube judaico para fazer uma palestra. Né? E, nesta palestra, né, pulularam diferentes tempos de atos fascistas e de metáforas fascistas. Primeiro, a referência feita a negros e índios como sendo animais, porque quem é medido por arrobas é animalizado, né, a ser abatido. Né? Primeiro tempo da metáfora da gestualidade, para falar que nem o Amir, como dramaturgo, do ato fascista, é exatamente essa redução à animalidade que ele faz. O segundo tempo disso é o fato de que as pessoas riam disso. A plateia ria, como se isso fosse gozado. Né? Falar de índios e negros como se fossem animais. E, terceiro, uma parcela dessa plateia batia palma. Né? O que é o terceiro tempo dessa metáfora viva, dessa gestualidade judaica. E aí eu acho que, de uma certa maneira, o chão foge dos meus pés, ou dos nossos pés, quando isso acontece. É trágico. É trágico por quê? Porque como é que é possível que, numa comunidade como uma comunidade judaica, convide, apesar da memória de 6 milhões de judeus executados em campos concentracionários, gaseados, colocados em câmaras de gás, né, e fornos crematórios,
se convida alguém com um discurso fascista como esse? Né? Como é que é possível, né, ter esta memória do Holocausto e, ao mesmo tempo, tornar possível risadas, aplausos e mesmo direito à palavra a um sujeito desse, nesse contexto? Então, esse é um momento auge, um auge da nossa experiência fascista contemporânea. Agora, se a gente sai, né, desse campo da comunidade judaica, ou de parcela da comunidade judaica, eu insisto, para a parcela da nossa relação com outras comunidades, quer dizer, a maneira pela qual nós, das elites ou das classes médias, lidamos com os precarizados do Brasil, né? Nós lidamos com os precarizados do Brasil como seres sem rosto, anônimos, que a vida deles não tem o mesmo valor do que a nossa, né? E que, em nome da nossa segurança, né? Em nome da nossa segurança, nós os tratamos como figuras que, além disso, são efetivamente perigosas, né? E eu acho que, quando nós tratamos os precarizados dessa maneira no Brasil, nós esquecemos de uma coisa. Você vai me dar 5 minutos, pelo menos. Né? Eu não quero os 20 de uma mesa, eu quero só 5. Que tipo de humanidade é essa que esquece, dentro dessa maneira como os precarizados são tratados, né, que nós esquecemos que, no fundo de nós próprios, aquilo que nos caracteriza na nossa mais básica humanidade é a nossa condição de desamparo. Nós somos figuras desamparadas. Nós somos seres frágeis, né? Nós precisamos do outro, né? Nós precisamos do amor do outro, do carinho do outro, do toque do outro, da solidariedade do outro. E, quando nós encobrimos essa precariedade, esse desamparo, com signos e com emblemas de bens, como só acontecer na tradição oligarca, elitista, brasileira ou não brasileira, mas mais escandalosamente no Brasil, nós esquecemos essa dimensão básica da nossa experiência ética e na nossa experiência humana. E, nessa medida, né, não chega a ser espantoso, né, que, há poucas semanas atrás, numa escola primária do Acari, 2 policiais, né, matam uma criança, né, e matam 2 sujeitos moribundos no chão. Eles já estavam abatidos. E o policial passa e pá, né, com a justificativa de que eles estavam armados, que eles poderiam resistir. Qualquer um que visse o vídeo viu que aquilo foi uma eliminação, pura e simples, né? Quer dizer, nós criamos, em nome dessa nossa força, dessa nossa busca de segurança, nós criamos uma força policial baseada na punição, a que o Orlando se referiu há pouco, né, onde eles são treinados para matar e não para garantir a segurança de ninguém. Essa que é a verdade. O Estado brasileiro, em relação a isso, é um Estado genocida, propriamente dito, né? Desde o século XIX. Ele é um Estado genocida, né? Ele trabalha para matar, de forma que bandido morto, bandido bom é bandido morto. Por isso mesmo que, quando teve a decapitação e o desmembramento dos corpos no levante dos presídios, em 1º de janeiro desse ano, muitas pessoas das classes médias aplaudiram, né? Exatamente porque bandido bom é bandido morto. Em relação a isso, eu queria evocar para vocês um conto da Clarice Lispector, chamado Mineirinho. Vocês devem conhecer, né? Esse conto da Clarice Lispector fala de um famoso bandido chamado Mineirinho, que era uma espécie de Robin Hood brasileiro, né? E o Mineirinho, então, foi morto pela polícia. 13 tiros. 13 tiros. Né? Dizia Clarice.
os 2 primeiros bastavam para paralisá-lo, em nome da segurança. É isso? Mas ela, Clarice, dizia assim: nessa minha demanda de segurança, eu me sinto uma estúpida, uma sonsa. Eu perco a minha humanidade. Quando eu vi que o mineirinho foi morto com 13 tiros, nos 2 primeiros tiros ele foi imobilizado. No 3º e 4º tiro, eu comecei a ficar assustada. No 5º e no 6º, eu comecei a ficar com vergonha, dizia ela. No 7º e 8º, eu comecei a ficar horrorizada. Nos seguintes, eu chamei por Deus. Deus, me acuda. E no 13º, eu estava me sentindo morta que nem um mineirinho. Essa é que é a verdade. Quer dizer, nós, nesse esquecimento que nós temos em relação ao nosso desamparo, nós acabamos matando a própria humanidade desamparada que nos é constitutiva. Então, em relação a isso, só para concluir, ela já está preocupada com o tempo, né? Não vou me estender mais, eu queria aludir a 2 passagens rápidas do Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que eu acho que define a essência dessa animalização que se faz no fascismo com uma operação de guerra e de morte. A primeira, quando ela diz que o Eichmann se tornou um criminoso fascista porque ele achava que ele tinha o direito de escolher com quem ele deveria viver sobre o planeta e a quem ele não gostasse de viver como planeta. Quer dizer, aqueles que fossem diferentes dele, que não fossem arianos, deveriam ser eliminados, como os judeus o foram, enviados por campo de concentração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mais interessante, porque diz o seguinte: para fazer o que o Eichmann fez, para fazer o que os policiais do Acari fazem, para fazer o que os guardas presidiários brasileiros fazem, o que a polícia faz no Brasil com as classes populares, não é preciso ser monstro. Não é preciso ser uma monstruosidade, porque o que opera no nazismo como forma de vida é aquilo que a Hannah Arendt chama da banalização do mal. O mal é banalizado, ele é liquefeito, ele é feito como um ato banal, né, em que não provoca no sujeito nem culpa e muito menos vergonha. Muito obrigado.